Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos explorar alguns dos lugares mais misteriosos do mundo. De uma ilha, onde vários bonecos gigantes de pedras residem, sem nenhuma explicação científica concreta. Como será que foram construídos, ou mesmo levado até esse local? Um monte onde parece ser um local onde se pode comunicar-se com alienígenas. Assista a esse vídeo até o final, e conheça esses e outros lugares misteriosos que a ciência não consegue explicar até os dias de hoje. Número 10. Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é famosa por enigmas envoltos em seu contexto. Isso deriva de sua relativa isolamento em relação a outras regiões e a falta de conhecimento sobre as tradições culturais da população nativa de Rapa Nui. Um dos principais enigmas da Ilha de Páscoa diz respeito às estátuas gigantes esculpidas com rostos humanos, dispersas pela ilha, que possuem entre 4 e 10 metros de altura e pesam 14 toneladas, sendo que algumas são ainda mais pesadas, chegando a 6 vezes esse peso. Essas esculturas, chamadas de Moai, somam cerca de 600 em toda a ilha. A criação dos Moai está estreitamente ligada às crenças espirituais dos Rapa Nui. Inicialmente, essas esculturas eram feitas em rochas de basalto, e depois passaram a ser esculpidas em rochas vulcânicas, provenientes da cratera de Rano Haraku, formada a partir de cinzas e fragmentos vulcânicos tufo. Os Moai eram criados no interior da ilha e posteriormente transportados para altares costeiros chamados Au. O método de transporte ainda é um mistério, embora haja explicações possíveis. A teoria mais aceita sugere o uso de toras como esteiras rolantes, trenós de madeira e cordas para a instalação. Parte da estátua ficava enterrada no solo. A maioria dos Moai apresenta características masculinas, embora haja pelo menos 12 com traços e anatomia femininos. Número 9. Triângulo das Bermudas. Ao longo dos anos, um enigmático enredo tem se desenrolado no vasto e misterioso Triângulo das Bermudas, uma região que se estende pelo Oceano Atlântico, encontrando-se entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale e as Bahamas. Incontáveis narrativas intrigantes se desdobram nesse cenário, repleto de ausências inexplicáveis e eventos misteriosos, alimentando a imaginação das pessoas. Muitos atribuíram a esses incidentes características sobrenaturais, à medida que a falta de explicações convincentes sobre os desaparecimentos aguçava a curiosidade. No entanto, emerge o cientista Cole Kruzelnicki, trazendo consigo respostas sólidas e racionais para esses enigmas, dissipando o véu do mistério que paira sobre a região. Para Kruzelnicki, a grandiosa teatralidade de monstros marinhos e seres alienígenas é excluída dessa equação, enquanto ele prossegue com uma análise sóbria e lógica. O cientista argumenta que a história do Triângulo das Bermudas é marcada por falhas humanas, que lançam sombras sobre sua reputação. Outro enigma intrigante é a ausência de destroços das embarcações e aeronaves que desaparecem na região. A explicação é embasada na imensa profundidade do oceano nesse ponto, criando um desafio insuperável para as missões de busca e reconhecimento. Número 8. Área 51. A região desértica de Nevada, nos confins dos Estados Unidos, encontra-se o enigmático terreno da Área 51, um local que há décadas é enredado em teias de teorias conspiratórias. Popularmente batizado por esse nome, é onde se encontra uma base sigilosa da Força Aérea dos Estados Unidos, e é comumente associado a relatos de seres alienígenas. Sim, a Área 51 é uma realidade, no entanto, tudo o que se desenrola em seu interior é um mistério resguardado sob o véu do sigilo mais profundo. No ano de 1989, emergiu um homem de nome Bob Lenzo, que revelou em uma entrevista ser físico e alegou ter laborado nas entranhas da Área 51. Ele afirmou ter desmontado uma nave extraterrestre e ter tido acesso a documentos oficiais, corroborando a existência de vida além do nosso planeta. Entretanto, nenhum indício concreto foi apresentado por ele para sustentar suas alegações. Uma outra conjectura, apoiada por um número considerável de indivíduos, sugere que este lugar sombrio abriga os destroços de uma nave alienígena, juntamente com os restos de seu piloto, que teria sofrido uma queda acidental em Roswell, Novo México, em 1947.
Em resposta a isso, as autoridades governamentais dos Estados Unidos emitiram a alegação de que o objeto que precipitou dos céus era simplesmente um balão de vigilância. Número 7. Stonehenge. Stonehenge, um monumento na Inglaterra, ainda é um enigma. Apesar das várias investigações realizadas lá, historiadores e arqueólogos não chegaram a um acordo sobre o propósito ou significado do local construído na Idade do Bronze. Esse mistério e aura mística tornaram Stonehenge uma das atrações mais populares do Reino Unido. Stonehenge é um arranjo de pedras enormes e pesadas, cada uma pesando cerca de 50 toneladas, organizadas em um círculo. Localizada a 130 quilômetros a oeste de Londres, na planície de Salisburgo, essas imensas estruturas aguardam pacientemente o nascer do sol todos os dias há 5.000 anos. Esse círculo de pedras foi habilmente construído para se alinhar com o nascer do sol no solstício de verão, marcando o amanhecer no dia mais longo do ano, 21 de junho. Também se alinhava com as fases da lua e o solstício de inverno, o dia mais curto do ano, possivelmente conectado ao ciclo agrícola e rituais religiosos. Embora não possamos afirmar com certeza seu propósito, existem muitas suposições. A teoria mais aceita pelos historiadores é que Stonehenge funcionava como um calendário solar, mostrando que as pessoas do período neolítico tinham conhecimentos avançados em astronomia. Além disso, há indícios de que Stonehenge possa ter sido um cemitério devido às sepulturas encontradas nas proximidades, contendo 64 corpos cremados de indivíduos que viveram nesse período pré-histórico. Outras teorias sugerem conexões com vida extraterrestre, como a ideia de que Stonehenge servia como um observatório para atividades de alienígenas, ou ainda que as pedras eram usadas como local de pouso para discos voadores. No entanto, como os antigos habitantes do Neolítico conseguiram transportar essas pedras enormes até o local, e de onde vieram essas pedras? Número 6. Monte Roraima. As majestosas paredes verticais do Monte Roraima se erguem abruptamente acima da paisagem, criando um cenário verdadeiramente mágico. Enquanto exploramos suas formas únicas, vamos considerar as teorias geológicas que explicam sua origem e sua relação com a formação do planeta. A cultura indígena da região envolve o Monte Roraima com uma rica tapeçaria de lendas e mitos. Vamos mergulhar na rica tradição oral das tribos locais, explorando as histórias de seres místicos, espíritos e encontros sobrenaturais que ecoam entre as fendas das rochas. Em meio às encostas íngremes e às planícies rochosas do monte, encontramos formas de vida únicas e muitas vezes endêmicas. Vamos considerar as teorias que buscam explicar como essas espécies incríveis conseguiram prosperar em um ambiente tão extremo e isolado. Uma das teorias mais intrigantes é a ideia de que o Monte Roraima pode ser um local de energia especial, ou mesmo um portal para outras dimensões. Vamos examinar essa perspectiva e ouvir as interpretações que conectam a montanha a eventos cósmicos e espirituais. À medida que concluímos nossa exploração dos mistérios e teorias que cercam o Monte Roraima, fica claro que essa montanha icônica transcende sua mera presença física. Número 5. Cidade de Petra. A história da cidade de Petra remonta a cerca de 312 a.C., quando foi estabelecida como a capital dos nabateus, uma civilização árabe que floresceu no coração do deserto. Seu esplendor arquitetônico e sistema de aquedutos impressionam até hoje, revelando habilidades surpreendentes de engenharia e planejamento urbano. O icônico tesouro, também conhecido como Alcasne, é uma das maravilhas mais conhecidas de Petra. A fachada esculpida na rocha é uma verdadeira obra de arte, mas sua finalidade exata permanece um mistério. Algumas teorias sugerem que servia como mausoléu real ou como local de culto, enquanto outras acreditam em sua utilização para cerimônias religiosas. Uma das maiores incógnitas é como os nabateus conseguiram esculpir essas estruturas monumentais nas rochas. As técnicas avançadas de escavação, bem como a forma como gerenciavam recursos hídricos, são aspectos que ainda intrigam arqueólogos e historiadores. Além das teorias tradicionais, pesquisadores modernos continuam a explorar a possibilidade de câmaras secretas, conexões com outras civilizações antigas, e até mesmo vínculos com sociedades extraterrestres. Embora algumas dessas ideias sejam especulativas,
Elas ilustram a natureza duradoura do fascínio que Petra exerce sobre a imaginação humana. Número 4. Salar de Uyuni. Nas vastas planícies do altiplano boliviano repousa um dos lugares mais enigmáticos e hipnotizantes da Terra, o Salar de Uyuni. Este deserto de sal, com seus quilômetros de extensão, parece extraterrestre em sua beleza singular e cenários surreais. Ao pôr do sol, quando o céu se mistura com o reflexo das águas rasas, cria-se uma ilusão de ótica que distorce os limites entre o firmamento e a terra. Viajantes são atraídos para esta paisagem mágica, onde caminhar sobre a crosta salina proporciona a sensação de flutuar sobre as nuvens. A origem do Salar de Uyuni é envolta em mistério, contribuindo para o fascínio que exerce sobre aqueles que a visitam. Dizem que antigamente, essa vasta extensão era um lago pré-histórico, e acredita-se que os minúsculos cristais de sal que formam sua superfície tenham sido moldados por milênios de evaporação. Mas o encanto deste lugar não se restringe apenas à sua aparência. A ilha de Incauazi, emergindo do mar de sal, é um oásis surreal adornado por cactos gigantes, parecendo saído de um sonho. Além disso, a Bolívia abriga uma rica herança cultural e folclore, infundindo o Salar de Uyuni com histórias e lendas que ecoam através das gerações. Ainda que a ciência possa explicar grande parte dos mistérios geológicos do Salar de Uyuni, é o seu poder de estimular a imaginação e evocar um senso de maravilha que o torna verdadeiramente especial. Este é um lugar onde a fronteira entre o ordinário e o extraordinário se desvanece, deixando para trás somente a lembrança de uma beleza que desafia a compreensão. Número 3. Esferas de pedra. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica, também conhecidas como as Stonefields, são um enigma arqueológico que tem intrigado pesquisadores e visitantes por décadas. Essas impressionantes esferas, que variam em tamanho e peso, são esculpidas em rocha granítica e foram descobertas em diferentes partes do país, mas principalmente na região do sul. A origem e o propósito dessas esferas têm sido alvo de especulações e teorias diversas. Alguns acreditam que elas tenham sido utilizadas como uma forma de expressão artística, enquanto outros sugerem que podem ter tido um significado espiritual ou ritualístico para as civilizações pré-colombianas. A precisão impressionante com que essas esferas foram esculpidas, muitas vezes com alinhamento astronômico, também alimentou teorias sobre suas possíveis aplicações científicas ou astronômicas. Os métodos empregados na criação dessas esferas continuam sendo um mistério. Como sociedades antigas conseguiram esculpir pedras tão pesadas e duras com tamanha precisão, é uma questão que desafia nossa compreensão atual. Apesar de décadas de estudo, muitos detalhes sobre as esferas de pedra permanecem obscuros. Elas testemunham a habilidade técnica e a criatividade das culturas que as produziram, mas também nos lembram das lacunas em nosso conhecimento sobre as antigas civilizações da Costa Rica. Cada uma dessas esferas carrega consigo um pedaço da história perdida, que continua a inspirar pesquisadores a desvendar os segredos que elas guardam. Número 2. Floresta de Aokigahara. Aokigahara, também conhecida como a Floresta dos Suicídios, é um lugar envolto em mistérios e sombras que permeiam sua densa vegetação. Localizada aos pés do majestoso Monte Fuji, no Japão, a floresta é famosa por atrair a atenção de aventureiros, curiosos e até mesmo estudiosos que buscam desvendar seus enigmas. Os densos bosques de Aokigahara guardam segredos que datam de séculos atrás. De acordo com a mitologia japonesa, a floresta é conhecida como um lugar onde espíritos atormentados vagam, uma crença que adiciona uma aura de mistério e sobrenatural ao local. Entre as árvores, é possível encontrar Yurei, as almas dos mortos que não conseguiram encontrar paz. No entanto, a aura misteriosa da floresta também está ligada a um fenômeno trágico e contemporâneo, a alta taxa de suicídios que ocorrem ali. Aokigahara ganhou notoriedade como um destino sombrio para aqueles que buscam encerrar suas vidas. Embora a floresta tenha uma beleza natural indiscutível, suas trilhas sinuosas escondem histórias de desespero e tristeza. Assim, a floresta de Aokigahara permanece como um lugar onde os enigmas do passado,
e as tragédias do presente se entrelaçam. Enquanto alguns buscam entender a escuridão que cerca o local, outros lutam para preservar sua beleza natural e fornecer apoio àqueles que enfrentam desafios emocionais. Um lugar de mistério, tristeza e, ao mesmo tempo, esperança, Aokigahara continua a intrigar e despertar reflexões sobre a complexidade da condição humana. Número 1. Triângulo das Bruxas. O Triângulo das Bruxas, localizado em Massachusetts, Estados Unidos da América, é uma região que há séculos intriga e cativa a imaginação das pessoas. Entre suas densas florestas, cidades históricas e lendas obscuras, esse misterioso local é um imã para quem busca o sobrenatural e o inexplicável. Reza a lenda que o Triângulo das Bruxas é palco de fenômenos paranormais e encontros com o desconhecido. Em meio às suas paisagens pitorescas, histórias de bruxaria, rituais ocultos e eventos inexplicáveis ganham vida. Salem, uma das cidades mais famosas do Triângulo das Bruxas, carrega a herança sombria dos julgamentos de bruxas do século XVII. As memórias desses eventos históricos ainda pairam no ar, alimentando a aura misteriosa do local. Além disso, histórias de avistamentos de fantasmas, ruas de paralelepípedos e casas antigas contribuem para o clima enigmático de Salem. Em Gloucester, lendas de sereias e criaturas marinhas envolvem as águas costeiras, enquanto outras partes do Triângulo são palco de avistamentos de ovnis e estranhas luzes noturnas. A energia misteriosa do lugar também é alimentada pelas vastas áreas florestais, onde desaparecimentos inexplicáveis e sons enigmáticos geram especulações sobre atividades sobrenaturais. Apesar de muitos relatos e histórias, a verdade por trás dos mistérios do Triângulo das Bruxas permanece elusiva. O ceticismo se mistura com a curiosidade, e os visitantes são atraídos pela perspectiva de desvendar os enigmas que cercam essa região única. Seja um crente fervoroso ou um cético convicto, a aura de mistério que paira sobre o Triângulo das Bruxas continuará a inspirar conversas e explorações, mantendo viva a fascinação por seu passado e seus segredos ocultos. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Comente aí qual lugar é o mais misterioso e compartilha com os amigos. E até a próxima!